o Vasco foi aquele que menos contratou entre os times que brigam contra o rebaixamento. Zagueiro oferecido ao Vasco, o Ryan na mira do PSG, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco, que foi o clube que menos contratou entre os times que brigam contra o Z4. Vasco em situação bem delicada depois de 7 partidas sem vitória desde o retorno após a Copa do Mundo de Clubes. São 4 empates e 3 derrotas. O Vasco foi o único a contratar apenas um reforço no Campeonato Brasileiro. Os demais times com bem mais contratações. Por exemplo, Vitória e Sport, 7 reforços cada. Juventude fechou com 6 reforços, Fortaleza contratou 5 atletas e ainda está em busca de mais nomes. O Santos aparece com 4 contratações. Nicola, Vasco vai contratar sim. A ideia é fechar com um ou 2 atacantes de lado de campo, além de mais um zagueiro. O grande problema é a dificuldade financeira. Há pouquíssimo dinheiro em caixa. Até por isso, o Vasco precisa ser criativo e encontrar jogadores que custem pouco ou cheguem de graça. Bora te explicar agora sobre o futuro de Ryan, um atacante do Vasco, tem sido especulado em clubes franceses. Primeiro, o L'Équipe afirmou que havia um interesse do Mônaco na contratação do jogador. Conversei com o Thiago Escuro, diretor executivo de futebol do Mônaco, que descartou qualquer tipo de negociação. Depois, surgiu a informação de que o PSG tem a intenção de contratar o Ryan, não é bem essa a história. De fato, existiu uma sondagem para entender as condições. Dá para dizer que o PSG monitora a situação do Ryan. Tem esse atleta como um daqueles numa lista de jogadores que precisam ser observados e, se continuarem evoluindo, podem receber num futuro uma proposta. Não existiu sondagem em relação ao Vasco, muito menos proposta. Há um acompanhamento do PSG, o gigante francês, que adora e se especializou em contratar jogadores jovens. O Ryan hoje tem 19 anos de idade, temporada de 31 jogos, 7 gols e 1 assistência, crescimento de produção desde a chegada do técnico Fernando Diniz. Já o Mirassol venceu o Vasco por 3-2 e hoje é o segundo paulista melhor colocado no Campeonato Brasileiro, só atrás do Palmeiras. Campanha bem interessante do time de Mirassol, terceiro melhor ataque, invicto em casa e na zona de classificação para Libertadores da América. Bora falar também sobre o Vasco, que emplacou seu 7º jogo desde a parada para a Copa do Mundo de Clubes. 7 partidas e nenhuma vitória, são 4 empates e 3 derrotas, crise e pressão em cima do trabalho de Fernando Diniz e também do presidente Pedrinho. Preciso te apresentar agora uma joia do Fluminense pretendida por Botafogo e Vasco. Eu me refiro a Agner, 20 anos de idade, meio atacante, que estava emprestado ao Palmeiras. No Verdão até tem bons números, mesmo sem ter conseguido ser titular. Pelo Sub-20 foram 20 partidas com 8 gols marcados, importante. Ele era mais reserva do que titular, até por isso o Palmeiras decidiu não exercer a opção de compra, avaliada em $1 milhão por 50% dos direitos econômicos. O Wagner foi devolvido ao Fluminense, que prefere vendê-lo para um clube do exterior do que correr o risco de ver o Wagner fazendo sucesso no Vasco ou no Botafogo. A tendência é que nos próximos dias a gente tenha novidades sobre o tema. Quero falar agora sobre um zagueiro oferecido ao Vasco, informação exclusiva. Alexis Pérez, zagueiro de 31 anos de idade, colombiano, foi sugerido nos últimos dias ao Vasco, que ficou de analisar as possibilidades para ver se o contrato ou não. Jogador que chegaria de graça depois de 2 temporadas no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Na temporada passada, 41 jogos, 2 gols e 4 assistências. Fui dar uma estudada a respeito do perfil desse atleta e me pareceu bem interessante. Passagens por Espanha, México, Argentina, Turquia, além dos Emirados Árabes. Chegou a receber recentemente ofertas do Los Angeles FC e de um outro time da Major League Soccer, mas o zagueiro colombiano dá preferência ao futebol brasileiro. Alexis Pérez, que também foi oferecido ao Internacional, Vasco e Inter devem trazer sua resposta nos próximos dias. O Vasco procura um zagueiro já há algum tempo, alguns nomes foram especulados, como por exemplo Nino e Tolói, Cruz-Maltino no mercado em busca de um defensor. Marquinhos. O Vasco, se rebaixar, pode ser um grande clube do Brasil a acabar. Ninguém que presta vai comprar a SAF. Comprar vai, mas o problema é que o valor vai ficando cada vez menor, né, Marcos? Esse é o grande ponto, cara. Toda a confusão envolvendo 777 Vasco cria uma instabilidade, uma insegurança, mais do que instabilidade, uma insegurança jurídica que eu acho que afasta investidores. É óbvio que há investidores interessados em comprar o Vasco, mas quando o cara
pensa que vai comprar e tem essa treta com a 777, isso já deve dar uma desanimada. Aí você pega a capacidade de arrecadação do Vasco versus as dívidas, é outra coisa que preocupa. Enfim, eu acho o Vasco gigante, eu acho o Vasco muito grande. O Vasco está sempre entre as 5 maiores torcidas do país, torcida super engajada. Mas como sofre o torcedor do Vasco, cara, que coisa maluca, cara, que coisa bizarra. Nicola, o Diniz não é ruim, é o elenco que é fraco. Eu acho que, assim, eu tenho muita dificuldade em gostar do trabalho do Diniz, cara. Eu acho que ele quer colocar suas impressões digitais de forma muito abrupta, enfim. Nicola, o Vasco tá com algum jogador certo para contratar? O Fabrício e o Ricardo aqui pergunta. Fabrício, eu acho que o jogador que mais causa otimismo é o Andrés Gomes, jogador do Rennes da França.